identificando o primeiro e o último do Apocalipse num ambiente celestial. Vamos voltar mais uma vez para o ambiente celestial invisível, onde estão Jeová, Jesus e sua família universal e espiritual. Não imagine que nos céus de Jeová existam casas, cidades, tronos, fogo, gente com asas ou com roupas brancas. Os seres que lá moram são invisíveis aos olhos humanos. Seus corpos são espirituais, criados para viver nesse ambiente celestial. São feitos de pura energia, mas têm corpos e inteligência elevadas. Nenhum ser humano, na sua condição humana, pode ver Jesus, assim como não pode ver Jeová e os anjos. A Bíblia, em 1 Timóteo, nos informa que Deus é invisível. Nenhum homem jamais viu a Deus, diz João 1,18. O mesmo acontece com Jesus, que disse: em breve o mundo não me verá mais. João 14,19. Depois que Jesus voltou aos céus, somos informados que ele mora em luz inacessível e que nenhum homem viu nem pode ver. 1 Timóteo 6, 15 e 16. Algumas pessoas têm dificuldades de entender que existe uma família universal que sempre trabalha como equipe. Jeová, como Criador, Pai, autor dos propósitos divinos, comanda a família de voluntários. Muitas vezes dizemos que uma empresa ou governo fez alguma coisa. Noutras, que o proprietário da empresa ou o governante fez. Na realidade, funcionários fizeram. Mas estão corretas também todas as afirmações anteriores. Os anjos virão fazer o ajuntamento dos justos e destruição da iniquidade no Armagedon. Jesus comandará esta operação. Jeová, o autor da operação, supervisionará a mesma, confiando que sua equipe executará fielmente a operação. Outro exemplo foi quando o profeta, inspirado por Deus, falou que, séculos mais tarde, um homem iria preparar o caminho para Jeová. Este homem foi João Batista. Mas quem apareceu foi Jesus. Então, algumas pessoas interpretam que Jeová e Jesus são a mesma pessoa. Outras vezes, um termo que é aplicado a Jeová pode ser aplicado a Jesus ou a outra pessoa. Por exemplo, o termo Deus é aplicado a vários personagens da equipe de Jeová. Jesus, os anjos, juízes humanos e o profeta Moisés. Mas é Jeová, o verdadeiro Deus, a fonte do poder, que dá este título a eles. É Jeová que dá poder a esses membros de sua equipe para agirem como Deus. Ele, Arão, falará por você ao povo. Ele será seu porta-voz, e você lhe servirá de Deus. Êxodo 4,16. Então disse Jeová a Moisés: eis que te tenho posto como Deus a Faraó. Êxodo 7:1. Em outro caso, um anjo apareceu aos pais de Sansão para informar do nascimento deste. A esposa de Manoá era estéril. Certo dia, o anjo de Jeová apareceu à mulher e lhe disse: você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Então a mulher foi contar ao seu marido: um homem do verdadeiro Deus veio a mim. Sua aparência inspirava muito temor, como a de um anjo do verdadeiro Deus. Manoá suplicou a Jeová, dizendo: perdão, Jeová, por favor, que o homem do verdadeiro Deus, que acabas de enviar, venha novamente para nos instruir sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Então o verdadeiro Deus escutou Manoá
E o anjo do verdadeiro Deus veio novamente. Após o anjo dar as instruções, ele fez algo espantoso enquanto Manoá e sua esposa olhavam. Enquanto as chamas subiam do altar para o céu, Manoá e sua esposa viram o anjo de Jeová subir nas chamas do altar. Eles se prostraram imediatamente com o rosto por terra. Manoá disse à sua esposa: "Com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus." Juízes 13. Vamos identificar o personagem. Jeová enviou um anjo para falar sempre à mulher. Ele era um homem, mas sua aparência inspirava muito temor. Ao ver o homem subir dentro do fogo, "Vimos a Deus", disse Manoá. Também houve muitos salvadores, libertadores em Israel, como Josué, nome que significa Jeová é salvação. Também Otniel, Eude, Sangar, Gideão, Jair, Sansão e Moisés. Mas o salmista diz que a salvação pertence a Jeová, no Salmo 3:8. Portanto, Jeová fez surgir juízes que os salvavam das mãos dos seus saqueadores. Juízes 2:16. Mas depois que Jesus veio à terra, Jeová não usou nenhum ser humano para representá-lo como Salvador. Agora, somente um ser está designado por Jeová para salvar: Jesus. Não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens, pela qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Jesus, o principal membro da equipe voluntária de Jeová, segundo esse texto, foi designado como Salvador por Jeová, que é o comandante da equipe e o verdadeiro Salvador da humanidade. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 4:14. Às vezes, Jeová é citado como Salvador e Jesus como mediador entre Deus e os homens. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. 1 Timóteo 1:1, depois 2:3-5 e depois 4:10. Também uma carta enviada a Timóteo, Jesus é citado como Salvador. O apóstolo Paulo escreveu sobre a manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. 2 Timóteo 1:10. Porque algumas vezes Deus é o Salvador, outras vezes Jesus é nosso Salvador. Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus. Atos 13:23. Assim como, antigamente, Jeová também suscitava salvadores em Israel, como citado acima: Moisés, Otniel, Eude, Sangar, Josué. Agora, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus. O Deus de nossos antepassados levantou dentre os mortos Jesus. Deus o enalteceu à sua direita como agente principal, ou príncipe, e Salvador. Atos 5:31. Quando não se leva em conta a família universal de fiéis servos sob o comando de Jeová, aí surgem as confusões religiosas. Jesus foi um grande instrutor. Ele aprendeu com seu pai, Jeová, o grandioso instrutor de Isaías 30:20. Nesse texto, algumas traduções da Bíblia vertem a palavra hebraica, que está no plural neste texto, moreika, por instrutores.
mas o verbo que acompanha está no singular, o que significa que esse termo se refere a uma só pessoa, no que o termo é conhecido como plural para denotar grandiosidade e excelência. O contexto dos textos em volta mostram que se refere a Jeová. Assim, Jeová não é o instrutores, mas Jeová é o grandioso instrutor. Os dois, Jeová e Jesus, são conhecidos pela excelência em ensinar coisas celestiais, invisíveis, para pessoas da terra. Como o Pai me ensinou, assim falo, disse Jesus em João 8:28. Jesus também disse: o que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. João 7:16. Os dois são conhecidos como excelentes instrutores por usarem extensivamente ilustrações, parábolas e modelos. Isto significa que quando surgem assuntos que nossa mente não consegue entender, eles usam coisas da Terra que têm funcionamento parecido para entendermos. Por exemplo, os anjos descem até a Terra em ultravelocidades. Talvez seus corpos estejam preparados para outra dimensão a ponto de passar por paredes. Então, Jeová nos apresentou os anjos como que tivessem asas de pássaros, algumas vezes com 2 pares, outras vezes até com 3 pares de asas, ou seja, 6 asas, conforme a velocidade em que eles se movimentam. Jesus tem seus cabelos brancos. Na verdade, Jesus não tem cabelos como os nossos, pois é uma criatura espiritual com um corpo diferente que nós não conhecemos e nem vemos. No entanto, esta descrição nos mostra que este ser a quem amamos tanto é a criatura mais velha do universo. É a segunda pessoa mais sábia que existe. Jeová também é retratado com cabelos brancos e chamado de ancião ou antigo de dias. Outro exemplo é a descrição da Bíblia de quando Jesus guerreou contra Satanás e o expulsou dos céus, ou de quando vier para executar julgamentos na terra e, ao mesmo tempo, prender estes seres demoníacos que vivem nos arredores da terra. Estes eventos serão invisíveis aos olhos humanos. Jesus está com seus anjos, que são poderosos e invisíveis. Não podemos vê-los. Mas Jesus e seus anjos nos são apresentados, como se estivessem montados em cavalos voando no ar, plenamente armados para a guerra. Os olhos de Jesus são chama ardente, e da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Sim, esta é uma linguagem simbólica, para expressar o zelo de Jesus para tirar todo o vitupério que Satanás, usando manos iníquas, lançou sobre a pessoa de Jeová. Depois, Jesus vai aprisionar Satanás e os demônios, que também são invisíveis para nós. Jesus tem uma chave, e ele irá prender os iníquos durante 1000 anos num lugar como se fosse uma cadeia. São símbolos de coisas terrenas, para nos ajudar a entender coisas celestiais. Apocalipse é a revelação de Deus para a humanidade do que aconteceria nos últimos dias, nos céus invisíveis, e também com coisas quase imperceptíveis da terra. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Ele enviou o seu anjo e, por meio dele, a apresentou em sinais ao seu escravo João. Apocalipse 1:1. Deus forneceu informações para Jesus, que passou ao anjo, que revelou ao apóstolo João. Jeová Deus, o autor da revelação e de todo o planejamento dos eventos, se apresenta. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 4 e 8. Alfa e Ômega são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ou seja, de A até Z. Também nos é apresentado Jesus Cristo,
a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra. Apocalipse 1:5. São dois seres distintos. Jeová Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo e Pai de Jesus. 2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a testemunha fiel de seu Pai Jeová, aquele que morreu e foi trazido de volta à vida por Jeová, e o governante da terra, empossado por seu Pai Jeová. A revelação, ou Apocalipse em grego, é sobre o que acontece durante os últimos dias do Velho Mundo e adentra 1000 anos após o Armagedon, durante o reinado de Jesus. Esse período é chamado de Dia do Senhor. Com a chegada desse dia, os grandiosos propósitos de Jeová avançam progressiva e triunfantemente para o seu clímax. Esse dia começa com a coroação de Jesus, qual Rei Celestial. O Dia do Senhor prossegue, mesmo depois de Jesus executar julgamento no mundo de Satanás, acabando com todos os sistemas humanos, sistema político mundial, sistema religioso mundial e sistema comercial mundial. Depois, avança com o restabelecimento do paraíso, com os justos que sobreviveram ao Armagedon. Os mortos de toda a história humana são então ressuscitados e passam pelo treinamento divino e o aperfeiçoamento da humanidade, até Jesus finalmente entregar o reino ao seu Deus e Pai 1000 anos à frente. Inclui no início deste dia o aprisionamento dos seres invisíveis, espirituais, iníquos, para longe da terra. Também o fim da morte e o florescer da verdadeira vida. Entrar em contato com um anjo é coisa difícil, para o cérebro limitado e para os olhos frágeis de seres humanos. Imagine a atuação noturna nos dias do rei Ezequias, uns 850 anos antes da escrita do Apocalipse. E o anjo de Jeová saiu e matou 185.000 no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou de manhã, só havia cadáveres. Isaías 37:36. Quando o invisível ser espiritual, o glorificado Jesus, após sua ressurreição, foi falar com Saulo, mais tarde apóstolo Paulo, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E os homens que viajavam com ele ficaram parados, sem fala, e realmente ouviram o som de uma voz, mas não viram ninguém. Atos 9:3-9. Uns 700 anos antes da escrita do livro de Apocalipse, o profeta Ezequiel viu anjos e descreveu assim: havia uma nuvem enorme e fogo relampejante, com uma forte luz ao redor, e no meio do fogo havia o que parecia ser um metal brilhante. Anjos tinham pés como cobre polido. As criaturas viventes pareciam brasas de fogo. Quando as criaturas viventes iam e vinham, elas se movimentavam como relâmpagos. Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10. E uns 600 anos antes da escrita do Apocalipse, Daniel teve esta visão. Continuei olhando até que foram colocados tronos, e o Antigo de Dias se sentou, ou o Ancião de Dias se sentou. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente, e um rio de fogo corria, saindo de diante dele. 1000 vezes 1000 serviam, e 10.000 vezes 10.000 estavam em pé diante dele. O tribunal entrou em sessão, e abriram-se livros. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou aflito dentro de mim, porque as visões que passaram pela minha mente me amedrontaram. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos me deixaram tão perplexo que eu fiquei pálido. Mas guardei essas coisas no coração. Daniel, capítulo 7. Naturalmente, não há fogo literal nos céus. Tampouco anjos precisam de asas para voar. Quando aparece trono de Deus, certamente não é um trono material como se tem na terra, mas representa que aquela pessoa invisível, espiritual, é um rei. E, quando se senta no trono, é porque alguma ação própria de um rei teve início.
Quando Jeová está prestes a executar alguma destruição, ele é chamado de Jeová dos Exércitos. Quando o celestial Jesus faz alguma coisa em favor da humanidade em razão do resgate, ele aparece como o Cordeiro. São formas terrenas, imaginárias, para indicar uma ação nos domínios invisíveis, celestiais. São visões simbólicas de seres dos céus, que são pura energia e que nossas mentes, acostumadas com coisas materiais, terrenas, jamais poderiam conceber. Assim, simbolismos nos ajudam a ter uma mínima ideia de como são as coisas nos céus invisíveis. Para alguém entender o livro de Apocalipse, quase que todo apresentado em sinais e símbolos, além de pedir sabedoria para Jeová, obrigatoriamente precisa ler o livro inteiro de Daniel. Voltando ao Apocalipse, depois de Jeová se apresentar, Jesus aparece com uma voz forte, semelhante ao som de uma trombeta, numa visão cheia de simbolismos, e aparece como o Filho do Homem. Jesus, nos céus. O apóstolo João o descreve como muito parecido a um impressionante anjo visto por Daniel, no capítulo 10, uns 600 anos antes. Vamos comparar as duas descrições, do anjo, que falou com Daniel, e de Jesus, que falou com o apóstolo João, nos céus. Primeiro, Jesus. O apóstolo João relata: estava vestido com uma roupa que chegava até os pés e uma faixa de ouro em volta do peito. Além disso, sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã branca, como neve. Seus olhos eram como chama ardente. Seus pés eram semelhantes a cobre refinado, quando reluz na fornalha. E sua voz era como o som de muitas águas. E ele tinha 7 estrelas na mão direita, e da sua boca se estendia uma longa espada afiada de 2 gumes. E seu rosto era como o sol, brilhando com toda a sua força. Quando vi, caí como que morto aos seus pés. Apocalipse 1, 12 até o 17. No capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o próprio Jesus se autodescreve, usando as mesmas palavras de João quando descreveu Jesus na sua visão. Mas Jesus fala de si mesmo e acrescenta algumas coisas, como, por exemplo, em vez de filho do homem, de ele ser filho de Deus. Compare o que João viu, agora com a experiência de Daniel ao ver um anjo. Vi um homem vestido de linho, e ele tinha na cintura um cinto de ouro de Ufaz, que é o lugar de onde vinha o ouro. Seu corpo era como crisólito, seu rosto parecia um relâmpago. Seus olhos eram como tochas acesas, seus braços e seus pés pareciam cobre polido, e o som de suas palavras era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os homens que estavam comigo não a viram. No entanto, eles começaram a tremer muito e fugiram para se esconder. Então fiquei sozinho, e quando tive essa grande visão, não me restou energia. Minha aparência ficou deplorável, e eu perdi totalmente as forças. E ouvi o som de suas palavras, mas quando eu o ouvi falar, caí num sono profundo, com o rosto no chão. Em seguida, a mão de alguém me tocou. Ela me sacudiu e fez ficar de joelhos, apoiado sobre as minhas mãos. Ele me disse então: não tenha medo, Daniel. Daniel, capítulo 10. Daniel, após ver este anjo, disse: perdi os sentidos, entrei em um estado de êxtase e caí de bruço com o rosto em terra. Também disse: perdi totalmente as forças. Ouvi o som das suas palavras, mas quando eu o ouvi falar, caí num sono profundo, com o rosto no chão. O apóstolo João, ao ver Jesus, comentou: quando o vi, caí como que morto aos seus pés. O apóstolo Paulo, após ver Jesus e ter ficado cego por 3 dias, relatou: e eu caí no chão, e eu não podia ver nada por causa do brilho daquela luz. Atos 22, 7 e 11. O apóstolo João e o apóstolo Paulo estiveram em contato com Jesus, invisível, já ressuscitado. Daniel, ele esteve em contato com um anjo. Imagine os céus de Jeová, como deve ser. Se homens viram um anjo e perderam a consciência, caindo ao chão, imagine ver milhões de anjos.
Mas ele, Eliseu, respondeu: Não tenha medo, pois os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então Eliseu começou a orar, dizendo: Ó Jeová, por favor, abre os olhos dele para que veja. Jeová abriu imediatamente os olhos do ajudante, e ele viu a região montanhosa estava cheia de cavalos e carros de guerra de fogo em volta de Eliseu. 2 Reis 6, 16 e 17. O apóstolo João também teve esta visão. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, das criaturas viventes e dos anciãos, e o número deles era de miríades e milhares de milhares. Apocalipse 5:11. Mas, assim como Jesus, os anjos são santos, amorosos e leais a Jeová. Amam os seres humanos e são extremamente gentis quando suas missões envolvem falar com servos humanos leais a Jeová. O anjo, para fortalecer Daniel, disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. Não tenha medo. Jesus fez o mesmo com o idoso João. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Em outra versão, na tradução do Novo Mundo, o mesmo texto diz: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Numa nota, Hades ou sepultura comum da humanidade. Jesus não se incomoda de ser descrito muito parecido com o anjo que trouxe informações até Daniel, justamente a respeito desse mesmo período do dia do Senhor, uns 600 anos antes. Na verdade, Jesus estava lá, junto com este anjo, que abalou Daniel com sua aparência e que o confortou em seguida, quando Jesus teve que ajudar esse mesmo anjo a passar por uma legião de seres espirituais iníquos e rebeldes, identificados na ocasião como o príncipe do reino da Pérsia. E, segundo o que o anjo falou, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. E nessa batalha, ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Daniel, capítulo 10. Em Apocalipse, Miguel aparece novamente como aquele que, junto com seus anjos, expulsa dos santos céus para sempre todos os seres espirituais iníquos, incluindo estes príncipes invisíveis que manipulavam as potências mundiais animalescas e violentas. Quem é quem em Apocalipse? Assim concluímos. Os termos o primeiro, protos, e o último, escatos, são diferentes de alfa e ômega. O alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, se refere somente a Jeová Deus, o Todo-Poderoso. Jeová é alfa e ômega, porque vive desde a eternidade passada até a eternidade futura. Essa expressão aparece 3 vezes na Bíblia. No livro de Apocalipse, ele é o único que existe de eternidade a eternidade. Salmo 92. Considerando a impressionante aparência dos anjos, como deve ser a glória, o resplendor do Criador de todos eles, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso Jeová Deus. O apóstolo João descreve em linguagem humana e compreensível, para que entendamos. Aquele que estava sentado tinha a aparência de pedras de jaspe e de sárdio, e ao redor do trono havia um arco-íris, de aparência semelhante à esmeralda. Do trono vinham relâmpagos, vozes e trovões. Havia 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono. Elas representam os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo semelhante a um mar vítreo, como cristal. Sempre que as criaturas viventes dão glória, honra e agradecimentos àquele que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono,
adoram aquele que vive para todo sempre e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4. Em Isaías 44, 6, Jeová diz: Sou o primeiro e sou o último. Além de mim não há Deus. Por que então Jesus disse: Eu sou o primeiro e o último? Em Apocalipse, quando Jesus cita o primeiro e o último, ele acrescenta: E aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. Apocalipse 1, 18. O primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver. Apocalipse 2, 8. Jesus foi de fato o primeiro e o último a ser ressuscitado. O contexto desses versículos mostra que a pessoa de quem se fala morreu e voltou à vida. Assim, esses versículos não podem estar falando de Deus, porque Deus nunca morreu. Abacuque 1, 12. No entanto, Jesus morreu e foi ressuscitado. Ele, Jesus, foi o primeiro ressuscitado como espírito imortal para morar nos céus, para nunca mais morrer. Agora ele vive para todo sempre. A partir de então, Jesus é quem ressuscita todas as outras pessoas. Assim, ele foi o último a ser ressuscitado diretamente por Jeová. Agora, quem ressuscita as demais pessoas é Jesus. Neste sentido, Jesus pode ser chamado de o primeiro e o último, quando o assunto é ressurreição. A morte e ressurreição de Jesus tornou possível a redenção da humanidade para viverem para sempre. Diferente de Jesus, Jeová é o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Nos versículos 4 e 5, o apóstolo João cumprimenta as congregações, desejando a paz daquele que é, que era e que vem, Jeová Deus, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Jesus, com seu sangue, pela sua morte e ressurreição, fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, Jeová. Sim, Jeová é o Deus de Jesus. Jeová está simbolicamente sentado em seu trono, como a fonte de poder e Rei absoluto. No capítulo 4, aparecem Jeová no trono e multidões de criaturas angélicas ao seu redor. E continuamente, dia e noite, dizem: Santo, Santo, Santo é Jeová Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que vem. Apocalipse 4, 8 e Apocalipse 11, 17. Jesus Cristo fez um pacto com 144 mil pessoas compradas da terra dentre os homens, segundo Apocalipse 14, 4, para viverem com Jesus nos céus. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esses são os santos do Altíssimo, descritos em Daniel, 600 anos antes. Daniel, capítulo 7. Na descrição de Daniel, após o ancião de dias, Jeová Deus, o Alfa e o Ômega, dar ao Filho do homem, Jesus, domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino tal que não será destruído. Jesus compartilhou, segundo a descrição de Daniel, com os santos do Supremo, ou santos do Altíssimo. E assim Daniel descreve: o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será o reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Assim, a mesma descrição Daniel faz para o reino dado a Jesus, também para os santos do Supremo. Assim, o ancião de dias, o antigo de dias, Jeová Deus, dá ao seu Filho, Jesus Cristo, e aos santos do Supremo, o poder,
de reinar sobre a terra. Os santos do Supremo, descrito em Daniel, aparecem também em Apocalipse, como os 24 anciãos que se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoram aquele que vive para todo sempre e lançam suas coroas diante do trono. E mais tarde eles também aparecem como os 144 mil que foram comprados da terra. Foram comprados da terra porque após a sua morte e ressurreição recebem um corpo espiritual para viver com Cristo nos céus para reinar sobre a terra. Estes são chamados pelo apóstolo Paulo de Israel de Deus. Gálatas 6,16. O serviço da realeza e sacerdócio do antigo Israel, quando Jeová governava aquela nação, ficaram como modelos das coisas nos céus, coisas invisíveis, espirituais. Estes homens prestam serviço sagrado como uma cópia e uma sombra das coisas celestiais, disse o apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 8, 5. O apóstolo mostra que os equipamentos, as funções e os sacrifícios constituíam um modelo de realidades celestiais, uma, conforme as palavras do apóstolo, representação típica e sombra das coisas celestiais. Por exemplo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no compartimento chamado Santíssimo, para apresentar sangue de sacrifícios de animais. Ali ele se apresentava diante da presença de Deus, para agradecer e pedir perdão dos pecados de toda a nação. A glória de Jeová aparecia quando uma nuvem encobria o local. Uma intensa luz fortíssima aparecia no meio dos querubins em cima da arca do pacto. Para chegar neste recinto, o sacerdote tinha que passar pela cortina que separava o recinto anterior, chamado Santo, do outro recinto, chamado Santíssimo. No exato momento que Jesus morreu, o relato dos evangelhos diz que rasgou-se, literalmente, esta cortina de alto a baixo, em duas partes. Mateus 27, 51. O apóstolo Paulo explicou aos hebreus que Jesus, no papel de sumo sacerdote, passou por essa cortina, assim como aqueles sacerdotes uma vez por ano passavam. Mas desta vez, Jesus estava levando o valor do seu sangue dado em sacrifício. E desta vez não era naquele prédio do templo, mas pelo ato de morrer e ser ressuscitado. E daí Jesus passou simbolicamente do recinto anterior para o outro recinto, o Santíssimo. A cortina rasgou para indicar que ninguém mais, nem sacerdote humano, no templo em Jerusalém, e nenhuma outra pessoa faria mais esta entrada no Santíssimo da maneira que Jesus fez, pois Cristo não entrou num lugar santo feito por mãos humanas, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, de modo que agora comparece perante Deus em nosso favor. Temos esta esperança, e ela entra até o interior da cortina, onde um precursor entrou em nosso benefício, Jesus. Hebreus 9, 24 e 6, 19 e 20. Jeová criou uma nova nação, que substituiu a nação de Israel, que inúmeras vezes não cumpriu sua parte do pacto, feito por intermédio de Moisés, e por fim assassinou o descendente. A Bíblia chama de o Israel de Deus, ou Israel espiritual, composta de pessoas de todas as nações, porque segue alguns princípios da antiga nação de Israel, como, por exemplo, a organização das tribos. Jeová usou o seu Espírito Santo para escolher os membros dessa nação chamada Israel espiritual. O número dos seus membros, escolhidos cada um a dedo por Jeová, formam 12 vezes 12 mil, que é igual a 144 mil, provenientes de todas as nações.
Estes também passarão pela cortina, ao serem ressuscitados, assim como Jesus, com corpos espirituais, para também comparecer perante Jeová, mas não como Jesus, que levou o valor do seu próprio sangue. Temos plena confiança para usar o caminho de entrada no lugar santo, nesse caso o Santíssimo, por meio do sangue de Jesus, o caminho novo e vivo que ele abriu para nós, os 144.000 comprados da terra, através da cortina. Hebreus 10, 19 e 20. Temos esta esperança. Entra até o interior, atrás da cortina, onde um precursor entrou em nosso benefício, Jesus. Hebreus 6, 19 e 20. Aqui, Jesus foi um precursor, indicando que outros, os 144.000, passarão também para este recinto celestial. Jesus disse: eis que vou preparar um lugar, para que saibais o caminho. Neste caso específico, o caminho entre um recinto simbólico, que é a terra, e o outro recinto simbólico, o Santíssimo, que é o céu da presença de Jeová. Locais como a cidade de Jerusalém, a tenda e o templo de adoração em Jerusalém são citados em Apocalipse como se estivessem nos céus, mas, na verdade, são modelos de algo invisível e espiritual, o arranjo do reino, com seus reis, seus sacerdotes, e a própria presença do autor, Jeová, que outrora era representado pela presença de Jeová na luz Shekinah, no antigo templo terrestre. É disso que trata o livro de Apocalipse, quando Jesus disse: aquele que vencer, concederei se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no trono dele. Apocalipse 3, 21. Em conclusão, podemos afirmar: as coisas invisíveis, celestiais, são mostradas como se fossem coisas da terra, para tentarmos entender de maneira humana. Os serviços e tarefas de adoração, o reinado e o sacerdócio celestial são representados como fosse a cidade de Jerusalém, com suas colunas do templo, com ruas de ouro, como rio de água de vida, o Armagedon como anjos montados em cavalos, e as ordens para destruição e salvação dos justos como espadas saindo da boca de Jesus. Também as coisas terrenas ou terrestres abstratas, como sistemas políticos de governança corrupta e violenta, sistemas religiosos demonólatras, também são retratados, ou como animais violentos, ou como o serviço de uma prostituta. Religiosos interpretam o Apocalipse literalmente. Acham que lá nos céus invisíveis terá uma cidade como de Jerusalém, com ruas de ouro, um templo com colunas com o nome dos apóstolos, um trono onde nosso Deus está sentado, e que todos eles morarão com Deus lá nos céus. Assim como confundem a identidade de Deus e de Jesus, começando já no capítulo 1 de Apocalipse, dizendo que Jesus é aquele que se identificou como Deus Todo-Poderoso. A confusão religiosa acontece quando não se consegue discernir o que é real, literal e real celestial, o que é literal e o que é sinal ou simbolismos ou ilustrações. Não há como entender Apocalipse, o último livro da Bíblia, sem estudar toda a escritura divina anterior, e especialmente o livro de Daniel. Praticamente todas as passagens do Apocalipse são citações de explicações previamente feitas nos livros anteriores, desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Por exemplo, Apocalipse 12 fala do dragão que foi lançado dos céus para baixo, foi expulso. E ali fala que este é a serpente original. E qual é o livro que fala desta? É o começo do primeiro livro da Bíblia, Gênesis.
Uma Bíblia de referências contém nos versículos do Apocalipse as citações dos textos dos outros livros. É assim, então, que se pode identificar quem é Jeová, o verdadeiro Deus, e quem é Jesus, o principal membro da equipe da família celestial, no Apocalipse. Primeiro, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo e Pai de Jesus, o autor do livro do Apocalipse e do propósito divino de redenção da humanidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 4 e 8, depois 4, 8, depois 11, 17, depois 21, 6 e finalmente 22, 13. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, se refere somente a Jeová Deus, o Todo-Poderoso. Segundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a testemunha fiel de seu Pai, Jeová, aquele que morreu e foi trazido de volta à vida por Jeová, e é o governante da terra genuíno, pois foi empossado por seu Pai, Jeová. Hoje ele já reina no meio dos inimigos, humanos e espirituais. Ele também é o Cordeiro de Deus e o servo de Deus, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra. Apocalipse 1, 5. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo ou sempre. Apocalipse 1, 18. O primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver. Apocalipse 2, 8. O cordeiro em pé, que parecia ter sido morto. Ele se aproximou e pegou o rolo da mão direita daquele que estava sentado no trono. Apocalipse 5, 6 e 7. Jesus disse em Apocalipse, dirigindo-se aos 144 mil comprados da terra, o seguinte: aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. Apocalipse 3, 12. Assim, Jeová nos permitiu fazer uma visita aos aposentos celestiais, aos ambientes espirituais dos céus e aos serviços que lá acontecem, envolvendo o reinado, o serviço sacerdotal e a agenda dos reis, Jesus e seus 144 mil colaboradores para as próximas gerações da humanidade. Seguindo a série Identificando Jeová e Jesus, teremos o próximo vídeo: como Jeová e Jesus agiram durante a história da humanidade. Neste, veremos como Jeová iniciou um propósito definido para assuntos dos céus e da terra, que levaria 7.000 anos para o seu término. Como ele foi esclarecendo a humanidade, conforme seu propósito ia poderosamente se desenrolando através dos séculos. Quais foram os papéis de Jesus durante a história para o cumprimento deste propósito? Quais papéis cumpriram seres humanos do passado? Onde estamos na corrente do tempo? Em outros vídeos, nos próximos vídeos, continuaremos a estudar a relação entre Jeová, o verdadeiro Deus, e seu Filho amado, Jesus Cristo, no cumprimento do propósito divino.